Levítico capítulo 8. O Senhor disse a Moisés: Traga Arão e seus filhos, suas vestes, o óleo da unção, o novilho para oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento. E reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Então Moisés disse à comunidade: Foi isto que o Senhor mandou fazer. E levou Arão e seus filhos à frente e mandou-os banhar-se com água. Pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto e o manto, e pôs sobre ele o colete sacerdotal, depois a ele prendeu o manto sacerdotal com o cinturão. Colocou também o peitoral, e nele pôs o urim e o tumim. E colocou o turbante na cabeça de Arão com a lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada, na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, e assim os consagrou. Aspergiu 7 vezes o óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte, para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Trouxe então os filhos de Arão à frente, vestiu-os com suas túnicas e cintos, e colocou-lhes gorros, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Em seguida trouxe o novilho para a oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram-lhe as mãos sobre a cabeça. Moisés sacrificou o novilho, e com o dedo pôs um pouco do sangue em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou o restante do sangue na base do altar e assim o consagrou para fazer propiciação por ele. Moisés pegou também toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os cobre, e os queimou no altar. Mas o novilho com o seu couro, a sua carne e o seu excremento, ele os queimou fora do acampamento, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Mandou trazer então o carneiro para o holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. A seguir Moisés sacrificou o carneiro e derramou o sangue nos lados do altar. Depois, cortou o carneiro em pedaços, queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavou as vísceras e as pernas, e queimou o carneiro inteiro sobre o altar, como holocausto, oferta de aroma agradável ao Senhor, preparado no fogo, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Depois mandou trazer o outro carneiro, o carneiro para oferta de ordenação, e Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem, e sobre cada um pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, e derramou o restante do sangue nos lados do altar. Apanhou a gordura, a cauda gorda, toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre e a coxa direita. Então, do cesto de pães sem fermento, que estava perante o Senhor, apanhou um pão comum, outro feito com óleo e um pão fino, colocando-os sobre as porções de gordura e sobre a coxa direita. Pôs tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e os moveu perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Depois Moisés pegou de volta das mãos deles e queimou tudo no altar, em cima do holocausto, como uma oferta de ordenação, preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Moisés também pegou o peito e a sua própria porção do carneiro da ordenação, e o moveu perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, como o Senhor lhe havia ordenado. Então pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava no altar e os aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre seus filhos e suas vestes. Assim consagrou Arão e suas vestes, e seus filhos e suas vestes. Moisés então disse a Arão e a seus filhos: Cozinhem a carne na entrada da tenda do encontro, onde a deverão comer com o pão do cesto das ofertas de ordenação, conforme me foi ordenado, Arão e seus filhos deverão comê-la. Depois queimem o restante da carne e do pão. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, até que se completem os dias da ordenação de vocês, pois essa cerimônia de ordenação durará 7 dias. O que se fez hoje foi ordenado pelo Senhor para fazer propiciação por vocês. Vocês terão que permanecer dia e noite à entrada da tenda do encontro por 7 dias e obedecer às exigências do Senhor, para que não morram, pois isso me foi ordenado. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés.
Levítico capítulo 9. 8 dias depois Moisés convocou Arão e seus filhos e as autoridades de Israel. E disse a Arão: Traga um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois diga aos israelitas: Tragam um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano de idade sem defeito, para o holocausto. E um boi e um carneiro para oferta de comunhão, para o sacrificar perante o Senhor, juntamente com a oferta de cereal amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Levaram então tudo o que Moisés determinou para a frente da tenda do encontro, e a comunidade inteira aproximou-se e ficou de pé perante o Senhor. Disse-lhes Moisés: Foi isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor apareça a vocês. Disse Moisés a Arão: Venha até o altar e ofereça o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto, e faça propiciação por você mesmo e pelo povo, ofereça o sacrifício pelo povo e faça propiciação por ele, conforme o Senhor ordenou. Arão foi até o altar e ofereceu o bezerro como sacrifício pelo pecado por si mesmo. Seus filhos levaram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e o pôs nas pontas do altar, então derramou o restante do sangue na base do altar. Onde queimou a gordura, os rins e o lóbulo do fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Depois sacrificou o holocausto. Seus filhos lhe entregaram o sangue, e ele o derramou nos lados do altar. Entregaram-lhe em seguida o holocausto pedaço por pedaço, inclusive a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as vísceras e as pernas e as queimou em cima do holocausto sobre o altar. Depois Arão apresentou a oferta pelo povo. Pegou o bode para a oferta pelo pecado do povo e o ofereceu como sacrifício pelo pecado, como fizera com o primeiro. Apresentou o holocausto e ofereceu-o conforme fora prescrito. Também apresentou a oferta de cereal, pegou um punhado dela e a queimou no altar, além do holocausto da manhã. Matou o boi e o carneiro como sacrifício de comunhão pelo povo. Seus filhos levaram-lhe o sangue, e ele o derramou nos lados do altar. Mas as porções de gordura do boi e do carneiro, a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, os rins e o lóbulo do fígado, puseram em cima do peito, e Arão as queimou no altar. Em seguida, Arão moveu o peito e a coxa direita do animal perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, conforme Moisés tinha ordenado. Depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou. E, tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E, quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se rosto em terra. Levítico capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso, e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: Foi isto que o Senhor disse: Aos que de mim se aproximam santo me mostrarei, à vista de todo o povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: Venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pelas túnicas, para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes, e toda a nação de Israel, poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Depois o Senhor disse a Arão: Você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro.
e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar, peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e comam-na sem fermento junto ao altar, pois é santíssima. Comam-na em lugar sagrado, porquanto é a porção que lhes cabe por decreto, a você e a seus filhos, das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, pois assim me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, você, seus filhos e suas filhas poderão comer num lugar cerimonialmente puro, foi dado a você e a seus filhos como porção das ofertas de comunhão dos israelitas. A coxa ofertada e o peito ritualmente movido devem ser trazidos junto com as porções de gordura das ofertas preparadas no fogo, para serem movidos perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Esta será a porção por decreto perpétuo para você e seus descendentes, conforme o Senhor tinha ordenado. Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e perguntou: Por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima, foi-lhes dada para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido no lugar santo, conforme ordenei. Arão respondeu a Moisés: Hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, mesmo assim coisas como essas aconteceram comigo. Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Quando Moisés ouviu isso, ficou satisfeito. Quer receber ano bíblico diário? Se inscreva e ative o sininho, não se esqueça de compartilhar com alguém que precisa. Deus abençoe a sua vida.